Bom dia, Cariri. Hoje é quinta e está no ar mais uns debates do povo pela rádio O Povo CBN em Fortaleza nas frequências 95.5 FM e AM 1010 no Cariri pela FM 93.5. Ontem o dia foi movimentadíssimo pela nova crise jurídica aberta no Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, quer dizer, ontem, o ministro Marco Aurélio Mello decidiu pela liberdade de presos em segunda instância com recursos pendentes. A decisão poderia atingir o ex-presidente Lula, quer dizer, favorecer o ex-presidente Lula, que poderia ser libertado com o despacho do ministro. No entanto, poucas horas depois, o presidente da Corte, Dias Toffoli, aceitou o recurso da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, e cassou a liminar. A suspensão desse despacho irá vigorar até que o plenário do Supremo julgue as ações até abril de 2019. O fato abriu uma nova crise no judiciário e dividiu operadores do direito. Alguns avaliam que a decisão de Marco Aurélio é constitucional e ilegítima. Já outros analisam que a liminar foi monocrática e esse é o único argumento, me parece. E em data inconveniente, próximo ao recesso da Justiça e que desrespeita o caráter colegiado da Corte. E para você, ouvinte, o que está acontecendo no Poder Judiciário no Brasil? Para debater esse assunto estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Guanambi, Plínio Bortolotti, grande jornalista do Povo, Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito, diretor do Instituto Mises. Você também participa de uma enquete que vai escolher o tema dos debates do povo desta sexta com a Sociedade de Debates. Vote pelo nosso telefone e nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Os temas são cobrança de mensalidades na universidade pública e militarização das escolas. Então, os dois temas para o debate de amanhã. Hoje, ao final do programa, divulgaremos a opção vencedora para o programa de sexta com a Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. Os dois temas, cobrança de mensalidades na universidade pública, 2, militarização das escolas. Você participa do programa de hoje pelo telefone 3066-4030, pelo nosso WhatsApp 98166-5589 e acompanhe também a transmissão ao vivo pelo Facebook, O Povo CBN. São 10 horas e 10 minutos. Debates do Povo. Bom, ontem foi uma agonia nas redações. Ontem aqui a gente experimentou um salamaleque aqui na nossa redação diante do noticiário nacional sobre a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, e logo em seguida já se esperava uma atitude, uma posição da Procuradoria-Geral da República e logo em seguida a decisão do ministro Toffoli, enfim, mas de qualquer maneira causou um furor nacional, não só na mídia, mas também nos meios políticos. Plínio, como é que você analisa do ponto de vista, eu não sei se jurídico, se é uma questão bem jurídica, mas do ponto de vista político-jurídico, né? Os momentos que nós vivenciamos ontem no Brasil. Bom, Nazareno, eu não sou advogado, mas eu costumo ler bastante sobre o assunto. Aliás, eu tenho que ler sobre todos os temas, né? Que cada dia é um tema diferente aqui. Então eu tenho que me manter atualizado. Primeiro que existe uma grande confusão no Supremo Tribunal Federal já de algum tempo, né? Então esse negócio de um ministro atropelar uma decisão colegiada com uma liminar monocrática não é prerrogativa exclusiva do Marco Aurélio. Isso vem acontecendo de forma seguida, recorrente, e isso é muito ruim para o país, eu entendo, independentemente de quem faça uso desse recurso. Independentemente de qual ministro faça uso desse recurso para favorecer fulano, cicrano ou beltrano. A outra questão é que essa questão da possibilidade de prisão em segunda instância, que houve uma reinterpretação do Supremo Tribunal Federal, se não me engano foi em 2009, não é? Acho que foi em 2009, que antes era um ponto pacífico, né, que não se prendia, só se prendia depois do trânsito em julgado. Depois, se for preciso, explica esse negócio de trânsito em julgado e tal.
houve essa mudança de entendimento, foi muito apertado, 6-5, e desde então vem bolando essa questão. Agora, como foi num caso concreto, não é? Ele não tem uma repercussão geral. Então é isso que o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal deixou de julgar quando deveria ter julgado há uns 2 anos isso atrás, e vem empurrando com a barriga, e isso que vai causando esse problema. Então essa liminar do Marco Aurélio talvez tenha sido também um alerta: olha, precisamos julgar logo isso, resolver essa pendência de uma vez por outra. Agora, para entrar no mérito da questão, assim, se é correto ou não prender em segunda instância, eu gostaria de entrar nesse tema, não é? A meu ver, a Constituição não permite isso de jeito nenhum, a não ser que se faça uma leitura muito criativa da Constituição. Eu escrevo sobre isso hoje, mas depois de ouvir o Rodrigo, aí a gente pode fazer o debate na questão do mérito. Agora, se houve o equívoco do Marco Aurélio agora, aos 45 minutos do segundo tempo, como escreveu o Érico Firmo, esse equívoco vem se repetindo com vários ministros, né? E também há um componente político muito grande envolvido nessa questão, porque, como você diz, entre os mais de 1.000 presos que seriam soltos, talvez não tivesse muita polêmica se entre eles não tivesse um chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Que essa é a questão que o tribunal também dosou os momentos, né? Dosou o tempo para manter o Lula preso até as eleições. Tanto é que esse negócio está marcado agora para abril para resolver, quando poderia ter sido resolvido já em 2016. Então, é uma decisão absolutamente política do Supremo Tribunal Federal. Também a comoção não seria do tamanho que foi se não estivesse também envolvido na questão a libertação de Lula. Exatamente o que eu disse. Não é? Exatamente. Não seria. Se entre esses 1.000 pessoas, se tivesse 2.000, mas não tivesse o Lula no meio, talvez a comoção tivesse sido menor, isso eu não tenho a menor dúvida. E repito, o tribunal estabeleceu prazos, dosou períodos para não libertar o Lula durante o período eleitoral. Isso para mim é ponto pacífico, e foi uma ação absolutamente política do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Nazareno. Prazer. No mérito, qual a sua opinião como jurista? Antes de entrar no mérito, só comentar um pouco essa questão dos 11 Supremos, né? Primeiro, estar aqui com você é uma grande honra, né, pela primeira vez. Né? Os 11 Supremos que o Supremo Tribunal Federal tem, ou seja, parece que cada ministro hoje é um Supremo Tribunal Federal. Isso é um equívoco de todas as formas possíveis em tribunais colegiados. Quem julga nunca é o Marco Aurélio, a Rosa Weber, o Ricardo Lewandowski, o Gilmar Ferreira Mendes. Quem deve sempre julgar é o Supremo Tribunal Federal, que dará um posicionamento para o país. Quanto a essa questão de dosar o tempo do Lula ser preso ou não, eu acho que isso é um equívoco absurdo. O Lula é um bandido condenado em segunda instância, tem que ser preso, permanecer preso por ter sido condenado em segunda instância. Lembro que o entendimento do Supremo ele se manteve durante muito tempo como condenação em segunda instância, voltou por pouco período de tempo, determinando que não haveria prisão depois da prisão em segunda instância, e depois voltou o entendimento supremo na ADC 43 e 44, citadas inclusive pelo ministro Dias Toffoli no julgamento, na suspensão de liminar dele, em que ele é muito claro em dizer que o colegiado precisa ser respeitado, ou seja, o Supremo dá um julgamento sobre um tema concreto e de forma, para dizer o mínimo, irresponsável, um ministro na véspera do recesso, que vai do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, no caso o Supremo, a reunião volta só em fevereiro, né, porque ele tem todo mês de janeiro de recesso, então a próxima sessão do pleno só é em fevereiro, então você imagina aí o tanto de tempo que ficou, Nazareno, sem a possibilidade disso acontecer. Na prática, quem parece estar dosando o fato de tentar soltar não só o Lula, mas mais de 160 mil bandidos, não são 1.000 como o pleno disse, são mais de 160 mil bandidos que seriam soltos nessa condição, é o senhor Marco Aurélio de Vello. Parece que quem tentou, né, aquela história, parece um rabo do porco, age como porco e anda como porco, parece que quem tentou trabalhar dessa forma foi o Marco Aurélio de Vello nessa dosagem. O momento é completamente equivocado, viola uma decisão do colegiado, já firmada sobre esse tempo, já com pauta de julgamento marcada para abril, ou seja, em termos como foi bem pelo Plínio, já que ele está pontuando as eleições de dezembro para abril, a mudança em termos de eleitorais era completamente indiferente, então eu não vejo qualquer justificativa para dizer que esse julgamento vai acontecer ontem. Na realidade, quem causou essa crise de maneira completamente equivocada, parecendo ter por objetivo soltar o Lula, foi o Marco Aurélio, e não o inverso. Esse é o ponto central dessa discussão.
Não, essa questão já podia ter sido discutida, resolvida desde 2016. Algum tempo, exato. A ministra Rosa Weber, ela dosou sim ela segurou esse processo. Carmen Lúcia, desculpa. A Rosa Weber que votou a favor de manter a prisão no caso concreto, mas disse que era no caso geral ela seria ela respeitaria o colegiado, só para explicar o que ela disse, ela respeitaria o colegiado, mas quando fosse no julgamento da ADC ela poderia mudar. Então a Carmen Lúcia, ela segurou esse processo de forma proposital e isso está registrado, para isso não ser julgado, para não correr o risco do Lula ser libertado. Se alguém não enxergou isso, não enxergou nada. A outra questão é a seguinte, o julgamento do Supremo Tribunal sobre essa questão da prisão em segunda instância não manda prender depois do julgamento da segunda instância. Ele abre a possibilidade da prisão ser feita, só que essa possibilidade virou norma. Né? O Lula, o tribunal poderia, não era obrigado a mandar o Lula para a prisão. Poderia mandar ele para uma prisão domiciliar, poderia deixá-lo solto, poderia deixar em casa como está o Maluf, né? Mas então ele está numa prisão especial, deixa especial porque mandaram ele para lá, né? Não foi a pedido dos advogados. Mas em casa como muitos bandidos que estão no Brasil. Oi? Estão em casa de tornozeleira como muitos bandidos. Exatamente. Então não era obrigado mandar prender o Lula. As pessoas pensam que nem mesmo respeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal, não era obrigado mandar prender o Lula, nem qualquer outro condenado em segunda instância. Isso é uma possibilidade que virou uma norma. Isso. Agora, vamos para o mérito. Olha, basta você saber ler, não precisa ser jurista, para saber que essa prisão só pode se dar em segunda instância se houver uma mudança constitucional. Isso. Porque a Constituição é clara, meridiana, só um analfabeto funcional, alguém de muita má vontade, vai entender alguma coisa diferente do que está escrito no artigo 5º da Constituição. E olha, eu fiz um artigo hoje dizendo que eu acho razoável a prisão em segunda instância, ou que se estabelecesse o Tribunal, como é que chama de Justiça? Superior Tribunal de Justiça, como uma terceira instância, para evitar esses recursos que não acabam nunca. Eu acho razoável prender em segunda instância, ou estabelecer o STJ como uma terceira instância e acabou. Mas na forma que está hoje, você não pode fazer isso, a não ser que você faça uma leitura absolutamente criativa ou distorcida da Constituição, que o artigo 5º diz o seguinte, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, quando o processo está completamente encerrado. Aí você vai para o artigo 283 do Código Penal, que é a lei inferior. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito e por aí vai. Ou seja, só pode ser preso, o artigo 283 do Código Penal, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Aonde é que se pode depender daqui que uma pessoa pode ser presa em segunda instância, a não ser que você rasgue a Constituição? O Plínio está chamando de analfabeto funcional a metade do Supremo Tribunal Federal e uma série de juristas que discordam dele. Porque só para ficar claro, o recurso especial... Só um minutinho, Rodrigo, você não respondeu a minha pergunta. Do mérito? Exatamente, ligado à questão do mérito, que é exatamente o aspecto constitucional. O mérito, eu acredito. Eu sou a favor de prisão de segunda instância e acho que, conforme a interpretação da Constituição, não sou eu, como Supremo Tribunal Federal hoje, né, e grande parte dos juristas do Brasil hoje defende que, conforme a interpretação constitucional dada, pode haver prisão em segunda instância. Então, como a prisão em segunda instância, só para explicar a lógica jurídica, né? Nós temos, se por acaso, né, alguém matou alguém, roubou alguém, ele é condenado em primeira instância, aqui em Fortaleza. Vai para a segunda instância lá no Cambeba, no Tribunal de Justiça. Depois vai acabar um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O recurso para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do bandido, né, que está encarcerado, Luiz Inácio Lula da Silva, esse recurso com o Lula, mas não fala do motorista. Esse recurso também, eu acho que qualquer motorista e qualquer comete crime deve ser condenado. Mas quando ele foi condenado, ele deve ser preso. E como Lula foi. Se isso acontecer com ele, concordo plenamente. Né? Mas lembro que o devido processo legal estabelece só quando condenado, que não é o caso. Então, nesse caso específico, em segunda instância, a apelação tem efeito suspensivo, Nazareno. Por conta disso, quando há o efeito suspensivo, não pode haver prisão.
Já o recurso especial extraordinário para os tribunais superiores, eles não têm efeito suspensivo e, por sua vez, permitem a prisão provisória, que é exatamente o que acontece. É uma faculdade, de fato, concordo com o Plínio, né, uma possibilidade da prisão, né, para estabelecer, principalmente nas situações em que há qualquer risco, né, a questão de atividade. E como foi provado em várias situações, no caso do Lula, eu acredito que até a prisão provisória dada, já que ele tentou várias vezes atrapalhar investigações da Lava Jato. Inclusive é processado por isso, né? Como no caso como era o nome do rapaz que foi entregado, da Dilma? Tinha um nomezinho do rapaz que foi entregar, que eu não lembro agora, né? O Bessias, né? O tal do Bessias que foi entregar lá o mandato de ministro para aquela situação. Então, no mérito, eu sou completamente favorável à prisão em segunda instância. Mas nesse caso concreto, o que revolta é a chincana. Não, Né? não estou falando de caso concreto, não. Eu quero que você explique, Rodrigo, como é que você pode... O que revolta é a chincana completa. Juridicamente, o que foi feito ontem foi uma chincana completa, foi um absurdo jurídico completo, um momento completamente desoportuno, até porque é um julgamento do mérito a ser analisado em abril. Certo? Não há por qualquer razão, de forma irresponsável, para ser feito isso. Não, tudo bem, mas eu quero que você explique como é que eu leio a Constituição, já que você é professor, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Explique para as pessoas o que é quando você o trânsito em julgado. Esse é o centro do debate e a gente vai continuar no você próximo disse que bloco. tem 6 ministros, você disse que a maioria do Supremo concorda com isso. Se a Rosa Weber votar de contrário, vai virar de cabeça para baixo isso. Vai estar animado. Debates do Povo. Lembrando que você também participa da enquete que vai escolher o tema dos debates do povo de amanhã com a Sociedade de Debates. Vote pelo nosso telefone. Sociedade de Debates é da Universidade Federal do Ceará. Vote pelo nosso telefone e em nossas redes sociais. Os temas são cobrança de mensalidades na universidade pública, militarização das escolas. Hoje, ao final do programa, divulgaremos a opção vencedora para o programa de sexta-feira com a Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. Telefones 3066-4030 ou WhatsApp 981665589. Temos uma participação bastante intensa dos ouvintes aqui com relação ao debate. Né? Vamos colocar aqui as primeiras participações. Deixa eu ver aqui. É visível e notório o desespero explicitado pelo nobre jornalista Plínio Bortolotti com a vitória do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele está inconsolável com a criança que perdeu seu único brinquedo. Isso aqui não é bem a questão do tema do debate. Não, deixa eu falar, eu gosto de ver... o Alfredo Horácio, muito bem, diga Alfredo. A ignorância também tem direito de se manifestar. Muito bem. O próximo, essa benfeitoria que o ministro tentou fazer unicamente para beneficiar políticos corruptos é de uma irresponsabilidade tamanha, pois soltaria, além de corruptos, também estrupadores e assassinos sequestradores. Francisco Sérgio, do centro da cidade. Se o ministro tiver poder para mudar monocraticamente uma decisão colegiada, que se acabe o colegiado. Asneira do esquerdopata Plinhota. Outra asneira, mas outra interna. Bom, vamos aqui em frente de Plínio. Parabéns, Plínio. Nem sempre a torcida é contra, né? Eu gosto de ouvir essas coisas aí. Pois é, então também. Demonstra que as pessoas não têm argumento. Já está em xeque há muito tempo. Estamos passando por uma crise profunda de reconhecimento. Na atualidade, fica difícil acreditar que teremos um ajuste de cláusulas da Constituição Cidadã na opinião secular minha. A Carta Magna perdeu a credibilidade graças à classe política e servidores do Estado. Almir Gomes, da Vila União. O Rodrigo Marinho tem muita coragem em chamar o Lula de bandido. Ele é um bandido condenado em segunda instância. Chamar alguém da família Bolsonaro de bandidos e outros. Se for condenado em segunda instância, chamarei com muito prazer. Tá aí o negócio superiores, então com muito prazer, o novo está lá no governo. Condenado, ou estou errado, Almir Gomes também ainda no seu comentário, parabenizando Plínio. Nazareno, diferente de muita gente da esquerda, de forma geral, e alguns estranhamente agora, né, eu estou estranhando isso, eu não tenho bandido de estimação, não.
Eu acredito que bandidos devem ser condenados e presos. Eu já ouvi essa né? conversa aí, claramente, e continuo dessa mesma forma. Não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu já né? ouvi O julgamento essa conversa. do Plínio, o Plínio interessante no argumento anterior no bloco dele, que ele usa a carta mágica, né? Diz assim, já que é analfabeto funcional, discorda de mim, analfabeto funcional, então não vale argumento. Ora, vários juristas discordam do que ele está dizendo. Eu fiz uma base fundamental jurídica sobre os efeitos de um recurso, do recurso especial extraordinário, que eu expliquei no outro bloco, é isso que eu expliquei no outro bloco, demonstrando claramente a razão da possibilidade de execução provisória de sentença, como existe no processo civil, também é possível no processo penal, e esse foi o entendimento em duas ações diretas de constitucionalidade citadas, inclusive pelo ministro Dias Toffoli, que ele disse o seguinte: com efeito, entendo com a devida vênia que o acolhimento da liminar ADC número 54 pelo eminente relator, ainda que por fundamentos diversos, foi de encontro ao entendimento da decisão tomada pela maioria do Tribunal Pleno no julgamento das ADCs número 43 e 44, que versavam de matéria idêntica, ou seja, não foi num caso específico, foi no caso abstrato. Foi no caso de controle concentrado, em duas ADCs que foi julgado dessa forma, ressaltada por eles. Né, uma coisa que foi perguntada aqui pelo intervalo é se pode, né, o ministro pode monocraticamente fazer isso. Pode, desde que hajam dois requisitos: o fumus boniuris e o perigo in mora, que é a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Não há qualquer fumaça do bom direito para justificar esse julgamento agora, e muito menos há qualquer perigo da demora. Ou seja, ele poderia ter dado essa liminar há 2 anos atrás, quando as ADCs foram ajuizadas, e não agora. A razão que ele justifica, inclusive, para deferir a liminar é baseada na marcação do julgamento, ou seja, que o julgamento foi marcado para abril, por isso eu estou definindo agora. Isso não atingiria só o senhor Luiz Silva, atingiria Delúbio, poderia atingir, inclusive, o Eduardo Cunha, certo? Que não teve ainda pena transitada em julgado, poderia atingir uma série de latrocidas, uma série de homicidas, que poderiam atingir, gerando um risco tremendo ao país, que é exatamente o que atingia no caso concreto. Então, nessa justificativa, não há qualquer justificativa jurídica para o deferimento da liminar. Agora, Nazário, Mas não é um preceito constitucional. Eu queria saber como é que se supera isso. Como é que se supera? Qual é o argumento? O próprio, Agora, o veja próprio só, Supremo Tribunal Federal... É a execução provisória de isso é sentença. uma grande questão. Mas é possível a execução. Olha, a justificativa do tribunal é que é uma execução provisória de sentença. Você pode provisoriamente na executar verdade, essa é a o que base eles do dizem, julgamento. Nazareno, o que eles dizem, Não, é o julgamento supremo. tudo bem, eles, o Supremo, ou quem defende isso, diz o seguinte: que você prende uma pessoa, não quer dizer que você considera ela culpada. Ora, eu volto a repetir, eu não sou contra a prisão em segunda instância ou estabelecer o Superior Tribunal de Justiça como a terceira instância para andar mais rápido o julgamento. Mas será que a única possibilidade que a gente tem de prender mais rápido quem quer que seja é estuprar a Constituição? De maneira alguma. Então Porque você não conhece o que é recurso. espera aí, porque aqui está escrito o seguinte: ninguém será. Mas condenado, nós estamos preso. prendendo, mas ele não é considerado culpado. Pô, você está Condenado. prendendo um possível inocente? É uma execução provisória de sentença. Qual é o custo disso para a sociedade? Você vai ter que mudar Né? os efeitos do recurso, então, do recurso especial e do recurso o extraordinário. que eu não vejo como superar esse artigo 5º da Constituição. Não vejo. Você não vê porque você está interpretando conforme você acha que deve ser. Não, a Constituição, não, eu estou o nosso interpretando sistema conforme- processual, eu estou lendo o que nosso está sistema, escrito. o nosso Eu tô sistema, lendo que está escrito. eu vou repetir. Então, porque até 2009 era Na assim, ou Constituição até ele não 2016. fala que deve ser presos. Ele não fala preso, ele fala condenado. Na nossa Constituição, também, se você for ao Código de Processo Civil e a própria Constituição, eu vou repetir, existem 2 recursos. Um recurso chamado especial, que é direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, e um recurso chamado extraordinário, que é direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Em regra, os recursos têm efeito suspensivo, devolutivo e suspensivo. No caso do recurso especial extraordinário, eles não possuem, em regra, recurso suspensivo, efeito suspensivo. Por conta disso, pode acontecer pode acontecer a prisão, a execução provisória de sentença. E a base do julgamento é essa. Sinto A muito, base mas- do Ministério mas eu Público ainda é não essa, vejo- a base do Supremo é essa, a base de uma série de juristas é essa, mas todos que o Plínio discorda são chamados de analfabetos Mas funcionais. Eu ainda não vejo isso. E ainda você tem a outra lei, que é a lei inferior à Constituição, o artigo 283, que diz a mesma Que não coisa. revogou o Código de Processo Penal. Você Ou a recurso você especial. precisa superar essas duas questões. Tudo bem, tem um monte de gente que diz isso e tem outros juristas que dizem diferente. Tanto é que essa pendência não se resolve no Supremo. Mas entende, Ora, o local a se resolver essa agora- pendência no fim é o Supremo. Não tem jeito. e quem porque tá discordando disso, quem vai Rodrigo? dar a última palavra, você acabou de discordar. Não, quem senhor, vai dar a última palavra é não, o Supremo. senhor. Eu digo o seguinte: o Supremo decidiu, está decidido. Exato.
Está decidido, só que ele não decidiu ainda. Decidiu na DC 43, 44. O entendimento atual do Supremo é esse. Decidiu em questões concretas, não de modo geral. Decidiu ação direta, em ações concretas. Eu vou repetir o que foi dito pelo próprio Dias Toffoli no julgamento dela. Foi de encontro ao entendimento da decisão tomada pela maioria do Tribunal Pleno, isso aqui é o julgamento do Dias Toffoli, nos julgamentos das ações diretas de constitucionalidade, número 43 e 44, que versavam em matéria idêntica. Então, se já decidiu, por que está marcado para o dia 10 de abril outro julgamento? Porque a DC pode ser ajuizada. Ela foi ajuizada. Olha, eu vou... Ela foi ajuizada. Se tivesse resolvido, não estava... Rodrigo Plínio, a superação de precedente... Posso falar? Desculpa, perdão. Bom, na sua peça, que decidiu pela libertação dos presos em segunda instância, no caso, o ministro Marco Aurélio Mello, esse aqui é um texto da decisão dele, tá? É o argumento que eu estou usando aqui. Deve-se buscar a solução consagrada pelo legislador nos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, em consonância com a Constituição Federal e ante outra garantia constitucional, a do inciso 66 do artigo 5º. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Diz mais à frente, a via de acesso a esse tribunal para a salvaguarda da liberdade tem se estreitado sem respaldo constitucional. Em vez de incisivo na tutela de princípio tão caro ao Estado democrático de direito, o Supremo vem viabilizando a livre condução do processo persecutório por instâncias inferiores, despedindo-se do papel fundamental. O quadro reforça ser imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa na conformação dos casos autorizadores da custódia. Em resumo, presume-se simultaneamente a garantia de recorrer solto às instâncias superiores e o direito de vê-la tutelada a qualquer tempo por esse tribunal. Só para ficar claro, essa é a discordância do Marco Aurélio, que foi revogada. Essa decisão já não vale mais nada. O que vale agora é a decisão do presidente Dias Toffoli. Sim, ninguém discorda que disse o seguinte, que disse que a decisão... eu vou continuar a decisão dele dizendo, a decisão já tomada pela maioria dos membros da corte deve ser prestigiada pela presidência. Ou seja, isso aqui, a impressão que dá é que o Marco Aurélio perdeu o jogo e levou a bola embora. Ele perdeu o jogo. O jogo só pode ser jogado novamente nas mesmas condições. Quem levou a bola embora foi a Carmen Lúcia. Só finalizar. Foi a Carmen Lúcia que levou a bola embora. Ele só pode mudar o jogo na mesma condição anterior. Certo? Na mesma condição anterior. O jogo precisa ser jogado numa nova situação. Eu lembro que precedentes só podem ser superados pelo microsistema de precedentes do Brasil em duas hipóteses: na superação ou na distinção. O Supremo pode superar o entendimento, ele pode voltar ao entendimento anterior, dizendo que a prisão só aconteceria no trânsito julgado. Ele pode vir a voltar a esse entendimento. Mas hoje, o entendimento que vale no Brasil é que é possível prender após condenação em segunda instância. Esse é o entendimento do Brasil hoje, pacífico, né? Porque é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento do Marco Aurélio foi um julgamento de alguém derrotado na decisão anterior, querendo usar um artifício jurídico equivocado para conseguir fazer valer a decisão dele, que vai ser julgada em abril. Em abril, se ele ganhar, se o posicionamento dele for vitorioso, ok. Mas hoje é um posicionamento derrotado, que fique muito claro. Veja só, Nazareno, esse negócio de pegar a bola embaixo. Quem pegou a bola e botou embaixo do braço foi a Carmen Lúcia. E o próprio Marco Aurélio vinha insistindo para que esse julgamento fosse votado para acabar com essa pendenga. E ela sentou em cima do processo e botou o julgamento para 10 de abril para evitar ser julgado antes, durante o processo eleitoral. Né? Foi uma atitude absolutamente, volto a repetir, política da ministra Carmen Lúcia, não foi jurídica. Que isso já poderia. O Gilmar acabou de fazer agora pedindo vista. No caso do Lula, o Gilmar pediu vista. Na hora que ele veio, pediu vista, né? Mas você está reclamando do lado e reclamando do outro. Eu só estou lembrando que isso é normal. O pessoal tem uma obsessão pelo Lula. Não sei se é por ódio ou por amor, né? Não sei, mas ressalva. Então, se for falar sobre a obsessão que você tem pelo Bolsonaro... O Lula tem que entrar... Não, aí eu tenho uma divergência profunda com o candidato a ditador que vocês estão apoiando. Aí é outra questão. Né? Que o Novo está lá dentro do governo. Não está. Né? Bom, agora, enfim, o tema que mas aí é um candidato a ditador perigoso, uma pessoa que vai dar... Olha só como é que foi essa diplomação agora de deputados.
Um cara aqui no Ceará foi com o livro do Alberto Brilhante Ussa, aquele torturador terrível que levava criança para ver os pais torturados. É com esse tipo de gente que a gente está lidando. E para esse tipo de gente eu não dou folga. Mas aí é outro debate. É outro debate. É outro debate. São 10 horas e Mas 40 você é contra minutos. qualquer apoiador de No ditadura, né? próximo tema, Desculpa, no próximo bloco, eu gostaria de tratar do seguinte. De um modo ou de outro, Plínio, de um modo ou de outro, Rodrigo, o fato de ontem foi mais um fator de desgaste da credibilidade do Poder Judiciário no Brasil. A gente volta e comenta daqui a pouco. Povo. 10 horas e 44 minutos, estamos nos debates do povo. A participação dos ouvintes não acho que o motivo seja só o Lula, a impunidade estaria válida, além do ponto pacífico. Plínio, seu Lula é ladrão, sim, ninguém está discordando.
Bom, o Brasil como está hoje é culpa 100%. Ladrão não, quer dizer, a questão é, foi condenado, né? Foi condenado por corrupção, condenado se não por me engano, é corrupção. lavado de Isso. dinheiro. O né? Brasil Não está tenho certeza hoje, é dessa culpa lavagem. 100% dos políticos. Evandro Lobo, cidade dos funcionários. O Plínio quer que solte o Lula, julgado e condenado em 2 instâncias. É impressão minha ou o nome Lula tá dando tesão no ambiente do estúdio da Rádio Povo? Rapaz, o Plínio Bortolotti, ó, com carinho aqui pra você, viu, Plínio? Boa, Rodrigo, aqui também kkk, viu, Rodrigo? Aqui. Eu só quero dizer para esse pessoal que eu não perco sono com isso. Né? Perfeita colocação do jurista, chama o Cid Gomes para avisar aí pro Plínio que o Lula está preso. Eu pensei que o Plínio era, não é homem, eu pensei que o Plínio era jornalista, não é, o homem é advogado. Por favor, alguém aí no estúdio dê um calmante pro Plínio, ele tá calmíssimo, se você estivesse aqui ia ver como o Plínio é calmo, e ele vai tomar Tanate. Lá no Uruguai. Um bom Tanate no Uruguai. Um bom Tanate que acalma. Esse né? Acalma sempre. Plínio, meu bairro está cheio de bandido. Pode levar todos para sua. Luiz Batista, da Lagoa Redonda. Bom dia, Nazareno Albuquerque, Plínio e Rodrigo. Bom dia. Esqueçamos o Lula. Está prevista expressamente pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que preceitua: ninguém será condenado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E fim. Há uma proposta, viu, Nazareno, só para explicar, do César Peluso, que na época ele saiu, que ele queria mudar a lógica do trânsito em julgado. Né? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Ele queria trazer o trânsito em julgado para a segunda instância, certo? Para ficar na segunda instância e usar o recurso especial, o recurso extraordinário como medidas rescintivas, né, de rescisórias. Aqui, ouvinte, tem um japonês vindo aí, me acuda. Aí o japonês da Federal. É futebol, Quem é né? japonês? Futebol, né? Japonês da Federal. É futebol. Ah, sim, não. Não, Japonês da Federal. Não, é que chegou um coreano, um jogador coreano do Ceará, aqui, do Ceará, Sheila da Pacatuba. E o nome dele é Chico. Parabéns, Plínio. Aqui a Sheila mandando um abraço para você, Plínio. Pelo amor de Deus, o Plínio continua defendendo as suas ideias aqui, tá? É isso mesmo, pelo amor de Deus. Aqui essa liminar do ministro Marco Aurélio como auxílio moradia não é ilegal, mas é imoral. Francisco Sérgio, do centro da cidade, do Passaré, tem o Edilson. É interessante que o Plínio esteja realmente na Rádio Povo, ele representa bem a esquerda, e a Rádio Povo tem um bom senso de sempre colocar alguém da direita para dar um equilíbrio, um contraponto. É isso aí, vamos aqui em frente. Argumentos, o microfone só tem um sentido e aceita tudo. Luiz Gonzaga Fernandes, respeita a opinião do jornalista Plínio, mas não me parece adequado o profissional replicar a opinião contrária de um ouvinte. Viva a Jovem Pan. Que Pan? Plínio, você é uma vergonha. Aqui é o Plínio, mas o judiciário criou a regra, teoricamente o Plínio tem razão. O princípio constitucional não pode se abster por uma regra ou decisão jurisprudencial. Aqui pergunta ao nobre debatedor por que o ministro Gilmar Mendes solta tantos bandidos e não solta um preso político. Aliás, como tem condenado em segunda instância solto no Rio de Janeiro, hein? É impressionante. Darlan Galvão, deveria ter auxílio moradia para essas pessoas. Isto sim é outro assunto, é outro tema. Plínio, você pode respeitar a opinião de cada um, chamar de analfabeto quem discorda, demonstrar que não é um democrata. Bom dia, Nazareno, bom dia. O Plínio virou a nosso ver, São Alecarina da Gleisi Hoffmann. Então, tá igualzinho a Gleisi Hoffmann. Pronto. Você é muito querido, Plínio, você é muito querido. Aqui é Assis Pinto, do José de Alencar. Será que o ministro Marco Aurélio não deveria sopesar o alcance dessa sua decisão, que iria soltar mais de 100 mil bandidos? Não, era 160. 166 Eu não mil. sei o número Foi exato. o número anunciado ontem pelos... Mas é muita gente aqui. Se Eu for vou dar uma MP, eles costumam exagerar, viu? para o próximo bloco, né, e colocar... Mas parece que o objetivo era soltar o Lula mesmo. Colocar a minha indagação, né? É. Se esse fato de ontem, mais uma vez, desgastou perante a sociedade o Poder Judiciário no Brasil.
Não, antes, às vezes eu fico em dúvida mesmo em responder aos ouvintes. Quando eu digo sim, analfabeto funcional e tal, eu estou fazendo um debate aqui, está aqui o Rodrigo que pode responder e ele tem a mesma estatura, talvez até maior que a minha, para fazer o debate. Agora, com ouvintes, de fato, às vezes eu fico em dúvida que tipo de resposta eu devo dar, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, eu sou democrata. Então, o ouvinte não tem condição de retrucar aquilo que eu disse. Mas, às vezes, também, meus camaradas, por favor, né? Xingamento, esquerdopata, vamos combinar, né? Eu não vou deixar passar coisa assim, porque eu também, enfim. Mas, agora, se você fizer uma crítica elaborada, discordando, eu vou responder. Agora você me chama de esquerdopata, de não sei o quê, de que eu quero soltar bandido. Ou você não está ouvindo, ou você está usando má fé. Então, às vezes eu dou uma resposta atravessada, ainda pensando nessa questão democrática que a pessoa não tem como retrucar. Mas se a crítica for vazada em termos razoáveis, a pessoa vai receber o tema uma desse resposta bloco razoável também. Agora, quanto a essa questão aí Agora eu quero avisar logo, não adianta o pessoal xingar e tal, que eu não perco o sono, eu acho graça, eu não perco a paciência, o batimento cardíaco meu continua igualzinho, se alguém quiser botar a mão aqui no meu coração, pode botar que vai ver. Todo mundo então ninguém vai me tirar do céu. Mais um desgaste para o judiciário? Mas eu acho que é. Aí eu não tenho a menor dúvida que é um desgaste, eu não tenho a menor dúvida também que foi um equívoco ele lavrar como houve outros equívocos também, de Carmen Lúcia, etc. Então virou uma comédia pastelão esse Supremo Tribunal Federal, que é muito ruim. Quando todas as instituições estão sendo questionadas, o Supremo Tribunal Federal, que poderia pairar um pouco acima disso, acaba se misturando nesse bolo que virou o debate jurídico-político no Brasil. Você também acha, Rodrigo? Eu acho, eu vou entrar antes do tema, vou lhe interromper só para no tema final. Eu gosto quando o Plínio fala que não gosta de ditadores, eu não gosto de nenhum, seja de esquerda, seja de direita. Eu espero que o Plínio seja bem visto. Eu vi que ele hoje criticou o Daniel Ortega, espero que critique Fidel Castro, Maduro, Hugo Chávez, todos os grandes ditadores que destruíram e assassinaram gente pelo mundo, né? Em geral, tanto de esquerda como de direita, né? Infelizmente há dos dois lados e ambos mataram de forma completamente indevida. Tem democracia que também mata, né? Não deveria, né? O julgamento da democracia, quando alguém mata, é bem pior. Quando o ditador mata, você tem que bater palma. Essa é a grande diferença. Já no caso específico, eu acho que há um erro tremendo. Inclusive o Dias Toffoli vinha falando que o Supremo deveria diminuir o seu protagonismo. O Judiciário deveria diminuir o seu protagonismo e voltar à função, aqui uma aspas bem forte, e voltar à sua função moderadora, né? Abre aspas e fecha aspas. Ou seja, numa situação de ser o último, ele é o guardião da Constituição, ele dá a última palavra da Constituição, então a função dele deveria se portar como tal. Quando o ministro, de forma equivocada, dá uma decisão dela, aconteceu na entrevista do Lula, lá do Ricardo Lewandowski, aconteceu que também foi revogada pelo Toffoli, aconteceu nesse caso que também foi revogada pelo presidente. Ou seja, nós temos situações em que o ministro se arvora em achar que ele é dono do Supremo. O Supremo é um tribunal colegiado. Como tribunal colegiado, você não tem a votação de um ministro, você tem a votação do Supremo Tribunal Federal, e quanto mais o Supremo Tribunal... O Supremo é guardião da Constituição. A função constitucional dele é ser guardião da Constituição. E o preceito constitucional é um grande debate que a gente está colocando. Mas aí é o meu ponto. Nesse ponto, o Plínio entende que o condenar é prender. Para mim, condenar não é prender. São duas coisas diferentes. Mas eu chamo de prisão. Chamo de prisão porque na realidade não foi exatamente. O texto fala em prisão. O que o artigo diz não é prisão. O artigo diz faz em condenação. Ele repete o artigo 5º da Constituição. O que o Marco Aurélio tenta fazer, e eu li bem a decisão dele, é fazer uma interpretação dizendo que condenação é prisão e não é. Né, ele tenta fazer esse arremedo. Na realidade, quando eu trago a lógica jurídica, que o recurso especial é o recurso extraordinário, eles não possuem efeito suspensivo, por não possuírem efeito suspensivo, eu posso fazer a execução provisória de sentença, que é exatamente a base do julgamento que há hoje no Supremo Tribunal Federal. Mas, sem dúvida, Nazareno, o Supremo, na situação, na coisa equivocada que aconteceu ontem, nas vésperas de um recesso judicial... Mais uma, principalmente pelo momento, né? Véspera de recesso judicial, hoje todos os advogados, todos
judiciário era assim, você imagina, tava todo mundo parando, né? Tava todo mundo já, tipo assim, não tinha mais o que fazer, né? Todas as liminares, as buscas dos advogados, gavetas arrumadas, passagens de férias tiradas. Eu vou estar aqui no Povo CBN nas próximas semanas, mas assim, a grande maioria dos advogados já está mais ou menos organizado para tirar férias, né? Porque o período para, o judiciário fecha do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro e fica em trabalho interno de 6 de janeiro a 20 de janeiro. Então você tem uma situação de não ter atividade jurídica durante esse período. Vai parar o judiciário. Ou seja, estava todo mundo já nessa expectativa. Quando vê esse julgamento, você imagina o susto que foi dado a todo o judiciário brasileiro. Ninguém esperava, num final de ano, depois de um ano tão conturbado, uma situação como essa. Eu acho que nem os advogados do PT esperavam. Quem exacerbou isso? E aí uma crítica que fizeram para dizer que os 48 minutos, né? 48 minutos fizeram a petição. Ora, é uma petição bem simples, uma petição de 2 páginas. Meu escritório faria em 30, talvez em 20 minutos aquela petição, né? O processo online. A petição de quem? A petição que pede o relaxamento da prisão do Lula, né? Que diz a crítica que fizeram que demorou 48 minutos, né? Assim que saiu a decisão, 48 minutos depois, os advogados do Lula, do João de Deus e vários advogados do país inteiro fizeram essa petição. Tava todo mundo parando de trabalhar e fizeram a petição. Como a procuradora-geral também fez um pedido isso demorou 48 minutos, mas assim, isso é função deles, é trabalhar rápido. Quanto melhor o advogado for, mais rápido ele vai trabalhar, mais efetivo ele será. Lógico. Isso é um elogio, na realidade. Muito bem. Então, os ouvintes, eu vou tentar aqui ler as mensagens daqueles que realmente nos prestigiam, né? O Assis Pinto, do José de Alencar: será que o ministro Marco Aurélio não deveria sopesar o alcance dessa sua decisão? Queria soltar mais de 160 mil bandidos, né? A meu ver, os ministros deveriam pensar e agir primeiro, era para o público e comum, não o político. Foi tomada uma decisão para beneficiar uma única pessoa e com prejuízo tremendo para o bem comum. O Alex Matos: a atitude do Marco Aurélio foi sorrateira ao apagar das luzes, inconstitucional, por tomar uma decisão monocrática. Alex Matos. O Léo Brasil, da Aldeota: Rodrigues, estamos com você. Plínio ama bandidos. Ixi. Aí o que eu vou responder para uma pessoa dessa? Bom, daqui a 4 anos, se o Plínio for justo, vai aplaudir Bolsonaro. Aqui é o ouvinte, quem é? Você me ensinou ontem, Plínio, ó. É o Bruno, não é? Primeiro ele precisa dizer onde está o motorista, Bruno, depois né? a gente vai ver esse negócio de aplaudir. Parece que sim. Parabéns, Flávio, Plínio. né? Para ser mais exato, né? Os Bolsonaros. Bom, aqui, parabéns, Plínio. Parabéns. Chamou atenção ontem a reunião dos generais para discutir eliminar o Marco Aurélio. Esse fato realmente a gente podia ter debatido. Mas não eu se não reúnem acho para que a discutir a causa e entrega do consequência, pré-sal, nem muito menos da Embraer. Aqui é o ouvinte Ismênio. Também temos, porque quando vai se julgar algo que pode favorecer o preso político Lula, as Forças Armadas, os canalhas, de um modo geral, ficam loucos e se mordem todos. Quem comenta é o ouvinte... Como é o nome dele aqui? Não tem. Bom, Darlan Galvão... analfabeto, também sabe distinguir o certo do errado. Parabéns pelo programa. Camilo Silva, conselheiro da rádio. Debate de qualidade, sem entrar no mérito. Camilo Silva, conselheiro da rádio. Plínio, sou sua fã. Um cara de muita coerência. Lula livre. Obrigado. Aqui a mensagem é da ouvinte... Bonita, viu, Lívia? Cadê? Só tem o telefone. Não? Dá só o final. Edma Leite. Obrigado, Edma. Assuma sua postura, aqui, repórteres. Argumentos do microfone só tem um sentido e aceita tudo. Assuma sua postura comunista. Aqui eu não sei nem quem é. Plínio, você é daqueles que jura na cruz que o Lula é inocente. Aqui. E aqui já está dando, hein? O tempo já. Eu peço desculpas a mais uns 40 ouvintes, Plínio e Rodrigo, que estão aqui participando do programa. A gente fica muito feliz. Deixar a mensagem de que o vencedor da enquete foi militarização das escolas. Este é o tema de amanhã, não é isso? Sexta-feira. Amanhã não é sexta, não? Amanhã. Isso, amanhã é sexta. Então, vencedor da enquete, militarização das escolas, com 75% dos votos. Vamos acompanhar amanhã.
E um abraço para todos. Um abraço Plínio, um abraço Rodrigo, Nazareno, trabalhos técnicos Kiko Gomes, Samuel Macedo, produção Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães. Marley Medina Neri. Debates do Povo. Hoje, com Nazareno Albuquerque. 15 segundos, Plínio. Só queria dizer que eu vou dar férias para os ouvintes. Eu sei que vai muito ficar. Depois de muito tempo eu vou tirar uma férias de 30 dias, então eu vou voltar só em janeiro. Boas férias, Boas férias, Plínio, no Uruguai. Despedida Vai hoje. tomar vinho Tanatsi lá, puro, da boa safra. Um abraço para todos e até amanhã. Até amanhã.